Pai do Senhor, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E esta feita nós vamos refletir a palavra de Deus, o livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. Mas antes de meditar no texto, eu quero pedir aos irmãos, os amigos que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para você ficar informado sobre os demais vídeos. E se você for assistir pela página, curte a nossa página, compartilha e seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. Bom, pessoal, Amós 1:8 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagantes de mar até outro mar, e do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Meus queridos, este texto bíblico trata-se de uma profecia futurística, que na verdade não se sabe o exato momento em que há de se cumprir. O que se sabe é que é uma profecia que de fato vai se cumprir, porque ela faz parte de um bojo na qual milhares de profecias já se cumpriram, dentre as quais a vinda do Filho de Deus, a morte do Filho de Deus, a asserção do Filho de Deus, o sofrimento, enfim. Mas o que se percebe nesta profecia bíblica é que uma má compreensão dela faz com que a gente fique despercebido, sem devotar a atenção devida, porque muitas pessoas não entendem que o profeta está falando não é de uma fome física, que o corpo humano sente a necessidade de absorver os nutrientes para se manter. Esta fome é a fome da palavra de Deus. O profeta ele deixa-nos bem claro que chegará este dia em que muitos sentirão a necessidade de ouvir a palavra, porque o ouvir a palavra ele assimila com o nosso intestino, que precisa de um alimento depois de estar alguns dias sem se alimentar, assim como o organismo deseja o alimento, se desejará ouvir a palavra. Então isso significa dizer que a palavra servirá como alimento para a alma, alimento para o espírito do homem. E nós entendemos que ao longo dos anos a palavra de Deus ela está disponível para todas as gerações, para todas as épocas. E apesar de alguns países restringir o acesso à palavra de Deus, como os países africanos, alguns países asiáticos, mas aqui no Brasil, precisamente, nós temos livre acesso. Mas muitos não dão valor à palavra de Deus, muitos não se voltam a ela, porque não descobriram o verdadeiro valor da palavra. Não descobriram que, de fato, é o alimento da palavra. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, são 66 livros, escritos por diversos autores que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, que exerceram ofícios diferentes, alguns dentre os quais eram pescadores, outros eram estadistas, outros eram reis, outros eram políticos, como no caso de Daniel, e pescadores, enfim.
Mas o encanto da palavra consiste na sinfonia. Porque apesar de viver em épocas diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes, mas desde o Gênesis ao Apocalipse, a palavra tem algo que a une, como uma engrenagem que funciona todos na mesma direção. E a palavra de Deus tem como objetivo traçado conscientizar o homem do estado em que ele se encontrou após ele desobedecer e se afastar de Deus. A partir do momento que o homem ele entende a posição que ele se encontra afastado de Deus, a palavra de Deus tem o objetivo de mostrar a ele o caminho de volta, o caminho de acesso novamente a Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo é que traça este acesso entre o homem afastado voltasse novamente para o seu lugar de origem, que é a presença de Deus. Porque a negligência deste fato, a negligência de reconhecer em Cristo o acesso que leva o homem de volta à sua origem, que é em Deus, faz com que o homem ele caia, ou em algum dia a ira de Deus se desembarque sobre ele, porque nisto consiste toda a revelação bíblica. Se você, porventura, tem ouvido por aí alguém dizer que faz uso da Bíblia e a palavra de Deus nunca te confronte, a palavra de Deus nunca te conscientiza com relação aos teus atos, às tuas ações, que não transmite a você um senso de moralidade, e que não confronta as ações que você faz, desconfie, porque a finalidade da palavra inspirada de Deus, ela tem a finalidade exclusiva de confrontar o homem, conscientizá-lo com relação ao pecado. Quando o homem tem esta consciência de que pecou, então ele entende que o pecado dele faz com que a ira de Deus caia sobre ele como uma prova de cumprimento de justiça. Então o Espírito nos faz entender que esta justiça já foi cumprida em Cristo e que a única forma de escapar da ira de Deus é nos agregarmos ao corpo de Cristo. Então quando o homem tem esta consciência de que não existe outro meio de escape a não ser Cristo, ele tem a consciência de que pecou, que está no erro, que a ira de Deus sobrevirá sobre ele, mas que ele escapa ao corpo de Cristo. Ele entendeu de fato qual é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E esta vida da palavra é o Espírito. Apesar de eu dizer aos irmãos que a palavra foi escrita em épocas diferentes, por autores diferentes, alguns eram letrados, outros iletrados, alguns eram sábios, outros eram ignorantes, mas o diferencial na palavra, o importante na palavra não são os instrumentos que o Senhor usa, mas é o seu Espírito, a sua inspiração, que desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o primeiro ao 1500 anos, esta sinfonia liga todos os livros e as revelações bíblicas e redunda-se em Cristo. Cristo que é o acesso de volta. Mas enfim, esta sede da palavra, esta fome da palavra, que muitos terão, é porque desaparecerá não é as letras. Eu pensei por algum tempo da minha Bíblia, nos meus primeiros contatos com a palavra, eu achei que esta profecia, por isso que eu disse que é um texto um pouco complexo, que requer algumas atenções para entender, eu achei que a palavra literalmente sumiria, né? Na volta de Jesus a igreja vai ser arrebatada. Eu achei que a palavra sumiria ou então as letras elas desapareceriam, mas esse não é o caso. O que vai desaparecer é a vida da palavra, é a presença do Espírito. Um certo escritor diz que o único livro do universo em que se lê e o autor está presente é a Bíblia. Então esta vida que emana da palavra de Deus, esta vida que ao ouvir a palavra faz arder o nosso coração,
assim como os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia nos diz que Jesus começou a lhes falar desde Gênesis até o cumprimento da palavra, e eles, pela sua ignorância, não reconheceram que era Cristo que já havia ressuscitado. Aí eles constrangeram Cristo a passar a noite com eles, e no partir do pão eles reconheceram que era Cristo. Mas antes dele reconhecer que era Cristo, eles falaram para outro: porventura não ardia o nosso coração quando eles nos falavam? Esta é a vida da palavra. A vida da palavra faz o nosso coração arder, faz os nossos olhos lacrimejarem, faz a nossa alma respirar. Esta é a vida da palavra. Às vezes a gente está passando por um momento angustiante, por um momento difícil, a gente ouve a palavra, a alma dá aquele suspiro, a alma se alimenta e por um momento a gente se acalma, se tranquiliza, volta a nossa atenção para as coisas eternas. Isto é a vida da palavra, então é isto que vai desaparecer. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, o desespero vai ser tamanho que as pessoas vão recorrer: eu quero ouvir a palavra, vão ler, mas simplesmente não terá mais sabor. A palavra já desapareceu. Por isso, nessa noite eu quero fazer este vídeo para exaltar a palavra de Deus. Você que porventura tem uma Bíblia em sua casa aberta no Salmo 91, que já está empoeirado e você não lê, comece a ler a palavra, comece a estudar a palavra, comece a pedir orientação, iluminação do Espírito. E isso porque eu estava orando e pedindo a Deus que o Senhor traga sobre as nossas vidas um avivamento, porque eu, como um bom leitor, eu tenho lido sobre a história de homens que incendiaram as suas gerações e que desencadearam um dos maiores avivamentos da história, como John Wesley, como Lutero e os demais outros. O Espírito falou de uma forma bem contundente ao meu coração: filho, sem a palavra de Deus não existe avivamento. Então, quando nós entendermos que a palavra é a prioridade, quando nós entendermos que a palavra é confronto, quando nós entendermos que a palavra é de consciência, que desperta em nós o juízo de Deus que está vindo sobre o humano, sobre a terra, nós iremos experimentar este avivamento. Por isso que eu faço esse vídeo exaltando a palavra. Leia a palavra, coma a palavra, estude a palavra, ame a palavra, se oriente da palavra e deixe a palavra fluir no seu coração. Amém? E encerrando, eu quero dizer que a vida da palavra chama-se Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem uma tríplice função na terra. A Bíblia diz, Jesus prometeu aos discípulos, diz: porque o Consolador virá, e quando ele vir, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essas três funções, o Espírito, ele veio desenvolver na terra através da palavra. Então, se porventura a gente tem ouvido uma palavra, como eu já disse, que não confronta o nosso pecado, pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Se nós estamos ouvindo ou estamos frequentando algum lugar em que não temos confronto, que não temos consciência da justiça de Deus que recai sobre o pecado, do juízo de Deus que sobrevirá, pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. E com isso eu encerro dizendo: você que ainda não aceitou Jesus, eu não te convido para aceitar Jesus. Eu te convido para rever a sua condição. Porque quando o homem reconhece a sua condição, aí ele sente a necessidade de Jesus. Porque estamos vivendo em uma época em que as pessoas pregam a palavra de Deus de uma forma supérflua. E elas lançam o convite: venha, aceite a Jesus. E você será salvo. E multidões vêm e aceitam Jesus e saem dali como dizendo que já são salvos, mas na verdade nunca tiveram consciência do estado em que viveram. Mas quando o homem reconhece que é pecador, que necessita de Deus, é a partir daí que a salvação começa a trabalhar no seu coração, porque salvação não é um momento, salvação é um ato contínuo. Eu há 10 anos eu estou batalhando pela salvação. E eu quero batalhar até a volta de Cristo, porque o momento de descanso será quando a trombeta tocar.
que nós seremos arrebatados, que este corpo mortal se revestirá da imortalidade, e que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Somente neste momento que nós pararemos de lutar pela nossa salvação, porque todos os dias temos que lutar contra o pecado, temos que massacrar e subjugar os desejos da carne. Então fique com esta palavra, guarde no teu coração. Que Deus em Cristo abençoe a todos e que o acalento doce do Espírito todos os dias abraça nossa alma agora e sempre. Amém.